de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje: como entender o mundo. Eu vou te dizer por que esse tema é especial. O mundo está ficando muito complicado. A gente tem, às vezes, alguma dificuldade de entender por que determinados países adotam determinadas atitudes, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo. E eu vou dar uma forma de ver. Claro que eu não vou explicar tudo, né? Mas eu vou dar uma forma de ver muito interessante. Se você assistir o programa até o final, você vai ter informações muito interessantes para entender esse mundo que nos cerca. Então o tema de hoje é como entender o mundo. E o mundo atual, né? Na complexidade que ele existe na atualidade. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicólogo e psicanalista. Bom, para nós entendermos o mundo, basta entendermos as pessoas à nossa volta e a nós mesmos. Porque o macrocosmos, ou o mundo, é uma extensão do microcosmos, ou seja, o pequeno mundo ao nosso redor, da nossa vida cotidiana. Então, tudo que você vê nas pessoas, comportamentos, atitudes, interesses, nós vamos ficar muito nessa palavra, você percebe que existe no mundo como um todo, na geopolítica, na política do mundo. Em poucas palavras, as pessoas agem pelos seus interesses. Sejam interesses até muito éticos, até muito bondosos e corretos, sejam interesses pouco éticos ou até maldosos e incorretos. No mundo ou macrocosmos é a mesma coisa. Só que existem muito mais interesses em jogo. Então você imagina o seguinte, cada pessoa tem seu interesse. Só que quando você pensa no mundo, aí tem o interesse de um país, o interesse de uma pessoa muito influente, o interesse econômico, interesses políticos, interesses econômicos que prevalecem muito. Então, é um jogo de vários interesses, alguns até muito legítimos, e outros repressores, né, autoritários, censuradores. Então, temos esse jogo de interesses e de poder. É como se fosse um imenso tabuleiro de xadrez. Então, a geopolítica mundial, a política do mundo, é um imenso tabuleiro de xadrez. Mas muito mais complicado porque não existem apenas dois jogadores. Então, não é um contra o outro. Tem vários atores em cena, vários países, várias pessoas influentes em cena. Mas muito mais jogadores, cada qual com seu interesse. Então, cada país tem o seu interesse, mas tem países que mandam mais, países mais poderosos. Cada pessoa influente tem o seu interesse, mas alguns são mais influentes que outros. Então, está tudo aqui no meio desse jogo muito complexo. Quando falamos de geopolítica, que é a política dos vários países, então, cada país tem a sua política interna e externa, precisamos entender os interesses dos vários países para entendermos as suas movimentações. Então, por que isso foi feito? Estranho, eu não entendi por que isso foi feito. Então, você vai começar a entender quando perceber quais são os interesses que estão em jogo. Alguns países têm mais poder e colocam e tiram pessoas do poder em outros países. Então, tem alguns países muito mais poderosos. Eles põem e tiram pessoas do poder nesse país, naquele país que é menos poderoso. Isso você já sabe, e isso é uma peça importante para entendermos este jogo. Esses países mais poderosos, quando querem colocar alguém no poder de um país, exigem dessa pessoa total obediência, para que os interesses desse país mais poderoso sejam obedecidos. Então é o seguinte, vou te colocar no poder, mas é para você obedecer bonitinho, quietinho, né? Ou bonitinha, quietinha. Obedeça.
fica quietinho no seu canto, porque eu te coloquei e você vai ter que seguir aquilo que eu estou determinando. Eu te coloquei no poder, você vai ter que obedecer. É nessa situação que eles fazem com alguns poderosos, né, de países menores. Quando o país mais poderoso coloca uma pessoa no poder e ela não obedece, esse país poderoso usará todos os meios para retirar essa pessoa do poder. Então, eu não vou citar nomes, mas pense em alguns poderosos que foram colocados por alguns países e foram retirados por esse mesmo país, até de formas às vezes brutais, né? Então, isso acontece, olha, te coloquei aí é para você obedecer, não é para seguir seu próprio caminho, não. Os exemplos disso são fáceis de encontrar, e eu não vou citar nomes, né, para não ter complicações. Portanto, é um grande jogo de interesses e os países mais poderosos querem que os seus interesses sejam mantidos. Bom, esse grande jogo de interesses, que é a geopolítica, tem um lado bom e um lado ruim. Tem um lado bom, tem um lado ruim, porque o poder não é só do mal, é do bem também. Então, se você tem uma pessoa poderosa que quer fazer o bem, ela faz muito bem pelo mundo, né? Um poderoso que tem grandes inventos científicos, um poderoso que tem grande ajuda para o mundo em várias questões. Então, ajuda o planeta. Agora, tem aqueles poderosos que são tirânicos, ditadores, e aí tem um jogo de bem e mal. O lado bom acontece quando os dirigentes e outros poderosos de um país querem lutar pelos direitos humanos. Então, quero lutar pelos direitos das pessoas, da minha população e de outras populações. E até ajudam as várias populações do mundo em seus direitos de, por exemplo, liberdade, sobrevivência e vida digna. Então, eles até lutam pelos interesses das pessoas de terem uma vida livre, a sobrevivência garantida, uma vida até melhor. O lado ruim acontece quando temos alguns tiranos no poder que não querem que a população tenha os direitos de liberdade, sobrevivência e vida digna. E aí começam a atacar a própria população. Então, para entendermos melhor como funciona o mundo, podemos dividir os vários interesses geopolíticos em interesses do bem e interesses do mal. Os interesses do bem garantem liberdade, garantem uma vida melhor. Os interesses do mal tiram liberdade, tiram condições favoráveis de vida. Como eu disse, é um jogo mais complicado do que o xadrez, porque existem vários jogadores em questão. Está muito mais complicado que o xadrez, porque o xadrez só tem 2 jogadores. Então tem muito mais jogadores em questão. Quando alguns jogadores se tornam tiranos e ditadores, prejudicam a própria população dos seus países. Então a própria população começa a se prejudicar, porque perde liberdades, perde condições de uma vida razoável. Mas prejudicam também os outros países, porque ao prejudicar a população do próprio país, prejudica a produção, prejudica a PIB, prejudica tudo. E aí acaba prejudicando também outros países. Estes têm os interesses do mal, os tiranos, né? E prosseguem em uma escalada que impõe o medo e o terror na população. Então, como dizia o próprio Maquiavel, né? Então nós vamos ver isso agora. Para permanecerem no poder. Então, para permanecer no poder é pelo medo, é pela imposição e tudo mais. Maquiavel já escreveu em sua obra O Príncipe que esses poderosos deveriam se impor pelo medo. Então surge uma pergunta na obra O Príncipe. O príncipe, ou o poderoso, ou o mandatário, vamos dizer assim, deve colocar na população amor, deve dirigir pelo amor ou pelo medo? E a Maquiavel fala pelo medo, porque se essa população tem medo,
essa população não reage, fica submetida a esse poderoso, a esse príncipe, no caso, naquela época. Então, colocado em toda a população. Então, se coloca medo, então fica todo mundo com medo, as pessoas não reagem. As pessoas não lutam mais pelas suas liberdades, não lutam pela liberdade de expressão, pela liberdade de ir e vir, por uma série de liberdades que elas, inclusive, muitas vezes nasceram com aquele direito, conhecem esse direito, e esse direito normalmente está na Constituição dos vários países. Por exemplo, na Constituição do Brasil está. Ao mesmo tempo em que tentam provar que esse mal que impõe é um bem. Então, o que esses poderosos e tiranos do mal fazem? Eles tentam provar que o mal que eles estão impondo é um bem. E o bem que algumas pessoas tentam fazer é um mal. Então eles usam vários argumentos. Mas aqui que entra uma parte muito interessante, que eu chamei de intelectuais do sistema. Todo sistema tem. Aquelas pessoas, né, que falam, encantam as plateias e começam com argumentos muito maliciosos, tentando provar que o mal é um bem e que o bem é um mal. E usam argumentos e... Então, para tanto, sempre usarão dos intelectuais do sistema, que tentarão provar o tempo todo e insistentemente que o mal é o bem e o bem é o mal. Então, eles vão utilizando esses intelectuais vão falando, vão encantando as pessoas e tudo mais, e vão envolvendo as pessoas. E vão tentando provar que tudo aquilo de mal que está sendo feito, na verdade, é um bem. E o bem que algumas pessoas tentam fazer é um grande mal. Então, eles confundem a população. E de uma maneira muito sutil, que eu vou me estender até um pouquinho mais nisso, nesses intelectuais do sistema, que você acho que já está percebendo quem são, e porque eles é que convencem a população das ideias do tirano. Para confundir ainda mais as pessoas, os intelectuais do sistema dizem até muitas vezes, não existe bem e mal. Não, bem e mal é uma abstração, é um conceito. Não, tanto faz. Não é tanto faz. O bem é a construção, o mal é a destruição. O bem é liberdade para as pessoas, o mal é censura. O bem é trazer uma vida digna para as pessoas, o mal é trazer uma vida miserável para as pessoas. Então tem diferença sim. Então cuidado com esses argumentos. Não, bem e mal é a mesma coisa, não liga tanto para isso. Não. Preste muita atenção no que é bem e no que é mal. Bem é construção, mal é destruição. Para que as pessoas percam o discernimento entre o bem e o mal. Então começam a trazer algumas filosofias complicadas e confusas, mas com argumentos muito inteligentes, e as pessoas começam a ficar confusas. Bom, então já não sei mais. Então está melhor. Eu vou no supermercado todo dia, o produto está cada vez mais caro, mas o cara falou que está melhor. Manipulou os números, né? Tem um livro muito bom, que é Como Mentir com Estatística. Então os números podem ser manipulados. Aí você vai no supermercado todo dia e vê os preços mais caros, mas a comunicação oficial diz que não está havendo tanta inflação. Aí você pensa, mas como é possível? Eu estou vendo aqui no produto que eu estou comprando que está mais caro, mas dizem que não tem tanta inflação. Estão manipulando os números. Então põe uma equipe de intelectuais para provar tudo para você. Não tem inflação, está tudo bem, você ainda tem liberdade de expressão, está tudo certo no mundo e no seu país. E as pessoas ficam confusas. Mas eu vejo uma coisa na prática e o cara está falando outra. Mas o cara é mais inteligente que eu, então ele deve estar certo. E aí a pessoa perde esse discernimento do que é bem e do que é mal. Os intelectuais do sistema usam sempre argumentos maliciosos. A palavra maliciosa é a mais precisa para o que eu quero dizer.
Malicioso por quê? Porque é um argumento que quer justamente provar que o mal é um bem e que o bem é um mal. E aí deixam as pessoas confusas. Para legitimar as ações maldosas dos tiranos e ditadores. Então eles vão sempre legitimar. Não, está tudo bem, está tudo em paz, estão agindo pelo bem, estão agindo para o seu bem. Olha, uma coisa terrível vai acontecer com você, mas é para o seu bem. Você vai ter restrições na vida, você vai ficar mais pobre, mas é para o seu bem. Provisoriamente você vai ficar mais pobre, mas daqui a pouco você vai ficar mais rico. Uns argumentos assim meio estranhos. Mas como é uma pessoa muito inteligente, articulada, cita autores e tudo mais, aí você fica confuso ouvindo uma pessoa falando assim. Como os intelectuais do sistema usam argumentos complicados e falam de autores que lhes conferem uma aura de autoridade, então eles falam de autores mais difíceis, mais complicados, né? Você, meu ouvinte, é muito inteligente, talvez já tenha ouvido falar desse autor, mas vamos supor que nunca ouviu falar, nunca leu um livro dele. Então esses intelectuais do sistema falam de, por exemplo, de Jean Baudrillard, e falam de um livro chamado A Transparência do Mal. Ele foi editado no Brasil em 1990. E aí você se convence mais. Poxa, esse cara está citando o autor que eu não conheço, lê um livro que eu não li, eu não li, ele leu, mas eu não li, presume-se, né, pelo menos, né? Eu não li, e então, agora estou convencendo, porque esse cara está me mostrando que eu sou muito inculto, muito ignorante, então deixa eu ouvir o que tem para falar. Então, são pessoas que vão convencendo por várias formas. Usam esses argumentos de autoridade, citam autores difíceis, pouco conhecidos e tudo mais, e você vai ouvindo e vai se envolvendo. Claro, você, meu ouvinte, pode ter lido esse livro, pode conhecer esse autor, não estou falando de você, meu ouvinte, mas grande parte das pessoas nunca ouviram falar desse autor e nunca leram um livro dele. E aí são convencidas mais ainda. Poxa, está citando um autor difícil, olha que pessoa inteligente, então deve ser verdade. As pessoas confusas, mais encantadas pela inteligência, acabam aceitando os argumentos dessa pessoa, desses intelectuais do sistema. Mas, no passado, tudo isso funcionava de uma maneira muito bem feita. No passado tudo funcionava muito bem e esses intelectuais do sistema eram muito ouvidos, a população aceitava muito bem, porque tínhamos uma opinião quase que única transmitida pela grande mídia. Então antes tínhamos apenas rádio, televisão, jornais, então uma grande mídia que falava de uma forma muito parecida, então falavam em uníssono, de uma forma única, e aí as pessoas se convenciam disso. Então, e essa grande mídia, evidentemente, era sempre dominada pelo sistema. Como? Economicamente, muitas vezes, né? Então, o governo fazia propagandas, né, do seu governo para determinadas emissoras, esse dinheiro sustentava essas emissoras e então essas emissoras sempre falavam bem do governo por isso. Então, por causa da grande mídia, só tínhamos acesso aos intelectuais do sistema, que ficavam lá falando, enrolando a população. Com algumas exceções, evidentemente, né? Só que as exceções não eram divulgadas pela grande mídia. Eram pessoas sempre que tinham que fazer um trabalho diferente, um trabalho que não era aceito pela grande mídia, porque eles eram críticos do sistema. Então todos os críticos do sistema, muito pelo contrário, eram perseguidos, mal vistos e principalmente deixados de lado. Então, se eles pudessem ser totalmente deixados de lado, melhor. Então o que acontece?
Agora, com a liberdade da internet, temos acesso a outras opiniões e a outras visões. Então nós não somos mais doutrinados pelos intelectuais do sistema. Eles já não nos convencem mais. A gente até ouve tudo mais, fica encantado com tanta sabedoria, tanta leitura, tanto estudo, mas já percebe, puxa, mas está dando um argumento esquisito. Está tentando provar que alguma coisa muito ruim é boa. Então aí já está esquisito. Então nós temos as condições atualmente de questionar tudo isso. Por quê? Porque nós temos visões diferentes. E a internet nos deu essa liberdade. Porque a internet, num determinado momento, ela foi para UCLA. Ela começou com o exército norte-americano, mas depois ela foi para UCLA. E os intelectuais da UCLA, a Universidade da Califórnia, né, de Los Angeles, eram libertários. Então eles queriam fazer uma internet livre de interferências, livre para se falar o que quiser. E isso fez com que as várias opiniões pudessem ser ouvidas. Então hoje nós não ficamos com aquela opinião única da grande mídia. Nós podemos ouvir outras opiniões e chegarmos à nossa própria conclusão. Bom, assim funciona o mundo e assim o mundo está mudando e esse embate entre o bem e o mal continua. Então, portanto, lutemos sempre pela liberdade de pensamento, de opinião e de expressão. Liberdade de pensamento, de opinião e de expressão. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.